Nosso Melhor, com Estevão Daltro. Então, estamos aqui com o Roderico Manso, da ANCT, para falar um pouquinho desse nosso sistema tributário brasileiro. Seja bem-vindo, Roderico. Obrigado, Estevão. Prazer é nosso. Estou aqui para tentar trazer um pouco dessa luz, né, para o contribuinte, porque essa questão de matéria tributária é meio complicado. Ou seja, resumindo, a gente tem um sócio, né, que leva boa parte do nosso rendimento do ano, né? A gente vê como é que a gente pode negociar melhor aí as regras para a gente diminuir a mordida desse sócio que é o governo, né? É isso? Sim, Estevão, sem sombra de dúvida, né? Eu converso muito com alguns empresários aqui de Brasília, em Goiás, São Paulo, Rio de Janeiro, e eu percebo uma coisa, que a grande maioria dos empresários não percebe que o maior sócio que ele tem é o Estado, porque o Estado, ele sempre tenta, de uma forma, como eu posso dizer, meio obscura, fazer com que o empresário pague cada vez mais impostos. O papel do Estado é aumentar a arrecadação, né? Ele quer isso, né? Apesar que não deveria ser, mas a gente vê o Estado sempre querendo aumentar a arrecadação. E a gente tem que fazer, o setor produtivo tem que pensar um jeito de conversar com ele, saber bem a regra do jogo, porque sabendo, quem sabe a regra do jogo, joga melhor, não toma penalidade, não é nem expulso, né, da vida de empresário. Com certeza. Rodrigo, nós temos aqui um alinhamento com os objetivos de desenvolvimento sustentável da ONU, né, a parceria aqui do Sistema SAGS de comunicação e também aqui do nosso programa Nosso Melhor. E o nosso programa de hoje está alinhado com o ODS 17, que é parcerias e meios de implementação, né? Então, assim, a gente vai estar falando de uma instituição que pode fazer parceria com o setor produtivo para que ele possa ter mais saúde financeira. Então, a gente está entrando no nosso tema de hoje e eu vou fazer a primeira pergunta para você aqui. Você que está nos ouvindo ou nos assistindo e é empresário, você sabia que pode ter créditos tributários a receber? Pois é, a ANCT tem um trabalho muito interessante nesse sentido. E o Roderico vai estar aqui explicando para a gente um pouquinho sobre isso. Primeiro, Roderico, fala um pouquinho o que é a ANCT. Isso. Estevão, agradeço a oportunidade e eu vou fazer uma breve introdução do que significa a ANCT para o empresário. Nós fundamos aqui em Brasília, em 2013, a Associação Nacional do Contribuinte de Tributos. Né? Nós nos juntamos com algumas pessoas aqui em Brasília, alguns empresários, porque nós percebemos em 2013 que não tinha uma instituição que focasse no tributo. A gente fez um estudo de mercado e verificou que a grande maioria do empresário, ele não conhece os tributos que eles pagam. Então, nós percebemos o quê? Por que não criarmos uma associação onde podemos juntar não só as pessoas físicas como as pessoas jurídicas para a gente batalhar aqui no Congresso Nacional, no Executivo e no Judiciário por uma justiça fiscal. Então, nós fundamos em 2013 a ANCT aqui em Brasília e agora, né, com o passar dos anos, a gente tem colhido os frutos e dado também para os empresários um conhecimento melhor sobre o tributo. Porque se o empresário ele não conhece o tributo que ele está pagando, ele pode, e a grande maioria está pagando o tributo errado. Pois é. E cada dia se inventa mais, né? Se não tiver um trabalho, você falou a palavra batalhar, realmente, se não tiver uma resistência, cada dia vem um deputado, alguém querendo propor um novo tributo, né? E às vezes nem é muito, às vezes assim, tem até interesses outros de quem está propondo, né? Infelizmente, essa é a realidade que a gente vive aqui. Mas, no geral, qual a parcela de empresas que podem ter créditos tributários a receber? Todas podem participar? Como é que é isso? Estevão, veja só, o que nós temos observado é que 99% das empresas elas têm direito a receber crédito tributário. Por quê? Porque, tirando uma pequena parcela do empresário, grandes empresas, multinacionais, que têm um trabalho de tributário interno de boa qualidade,
um planejamento tributário, tirando essas empresas, 1%, 2%, a grande maioria do empresário não tem esse trabalho interno. Como ele não tem esse trabalho interno, acaba que ele, pagando os seus impostos, não percebe que poderia pagar esses impostos de uma forma mais coerente. A gente observa que diversas normas tributárias, todos os dias são lançadas normas tributárias que acabam fazendo com que o empresário pague aquele imposto sem antes procurar saber por que daquele imposto. Por que daquela situação? Espera aí, eu não estou aqui dizendo que o empresário não deva pagar seu imposto. O empresário ele quer pagar seu imposto, mas ele quer pagar algo justo. Ele não quer pagar mais do que ele tem que pagar. Só que a grande maioria dos empresários, 99%, empresa do Simples, empresa do lucro presumido, empresa do lucro real, a grande maioria dessas empresas pagam imposto todos os meses, mas elas não se preocupam com o que está por trás desse imposto. E, infelizmente, acontece muito isso no meio do empresário. E eu posso garantir para você que quase 99% das empresas têm direito a receber crédito. Por exemplo, você falou, até a empresa que paga o Simples, o que é que pode estar pagando a menos e pode receber um crédito aí? Vou lhe dar um exemplo. Dá um exemplo. Recentemente, alguns setores financeiros dessas empresas, do Simples Nacional, estavam pagando PIS/COFINS monofásico. PIS/COFINS monofásico, Estevão, é um imposto onde ele é recolhido lá no início da cadeia. E o que acontece é que, quando chega na tributação do Simples, o contador, que não é culpa dele, mas ele apenas está seguindo várias normas, acaba pagando aquele PIS e COFINS monofásico que já foi pago lá na indústria. Exemplo, o caso da bebida. Então, se você tem um bar, tem um restaurante no Simples Nacional, se você não fizer esse acompanhamento tributário, você acaba pagando novamente esse PIS e COFINS monofásico, onde a indústria já pagou por ele. Isso é só um exemplo. Mas o contador não tem que saber disso? Não, veja só. Minha formação é contabilidade, tá, Estevão? Então, eu percebo o seguinte, são tantas normas, são tantas regras que o contador tem que seguir, que o contador, ocupado na sua função institucional, muitos não têm tempo de fazer uma certa atualização. E mesmo que ele faça uma atualização hoje, daqui a uma semana ele tem que ser atualizado de novo. Então, é muito complicado para o setor de contabilidade. É muito complicado para o setor jurídico, na área tributária. O meu contador é um contador, foi contador, quero mandar um abraço para ele aqui, o Ronan, ele é do sindicato, né, de Goiás, e ele está sempre, eles têm uma reunião semanal para poder atualizar as coisas que vão chegando. Esteve, é uma doidura, porque cada dia chega uma coisa nova e se você realmente não se atualizar, acaba o seu cliente pagando o que não precisa pagar, né? Mas o empresário precisa também ficar, eu vejo também, para quem está nos ouvindo, assim, nós empresários precisamos aprender também, pelo menos um básico, né? Porque ficar só na mão do contador, isso, eu já paguei caro por isso, viu? Eu já paguei caro por isso. Eu imagino. Mas, assim, qual o caminho que o empresário deve seguir assim, para conseguir receber esses créditos? É buscar a associação? Como é que é o passo a passo para identificar se ele tem crédito para receber e como faz para ele receber? Pronto, Estevão, veja só. O primeiro passo hoje, que eu considero extremamente importante para o empresário, primeiro é uma educação na área tributária. Não adianta ele também vir conhecer a associação ou conhecer nossos projetos, se ele ainda não conhecer o que está acontecendo dentro da empresa. Mas vamos partir da premissa que ele já sabe mais ou menos a situação da empresa hoje. A NCT hoje, ela tem a ideia de trazer uma educação para o empresário para mostrar para ele que, através de diversos projetos que nós temos aqui, junto com o legislativo, executivo, judiciário, reuniões mensais com vários empresários, esse bate-papo que nós estamos tendo aqui, com essas informações, o empresário acaba percebendo que ele tem direito a diversos créditos tributários, não só ele federal, estadual e municipal. Um outro ponto de partida que seria interessante é ele vir conhecer a NCT
para a gente apresentar para ele, porque cada empresa ela tem uma situação diferente. Por incrível que pareça, Estevam, cada empresa, mesmo que seja do mesmo ramo, a situação dela na área tributária pode ser diferente. Mas vamos pegar um exemplo. Assim, eu sou empresário também, tenho 2 empresas. Eu tenho uma empresa mais na área de serviço, uma empresa mais na área de comércio, né? Uma empresa de serviço, que no caso não tem essa coisa de ter sido retido imposto na fonte, porque eu trabalho com serviço. Eu tenho condição como é que eu faço? Eu procuro a NTC, a NCT, né? A NCT, e tem um curso para isso. Como é que me fala? Escreve para nós. A partir do momento que ele vem conhecer a associação, a gente faz um levantamento junto com ele, junto com o contador dele, a área fiscal dele, e a gente faz um diagnóstico fiscal dele. Nós vamos fazer o levantamento de todos os créditos que são possíveis ele receber. Então, ele conhecendo os projetos aqui e trazendo essas informações, claro, né? Nossa equipe aqui da NCT, ele sempre vai bater um papo muito com a área fiscal da empresa. Ele vai preencher algumas informações básicas para iniciar. Com essas informações, nós vamos achar um norte para essa empresa. Depois que a gente acha esse norte, aí a gente vai para, para a situação de levantamento desses créditos. A partir daí, aí o empresário percebe o quanto ele pagou de errado. E quanto que é o custo disso? Olha, atualmente, a NCT é uma associação sem fins lucrativos, porque nós temos a intenção de trazer justiça fiscal. Então, o que nós queremos é fortalecer a NCT, é fazer com que a NCT seja conhecida não só em Goiás, não só em Brasília, Distrito Federal, mas também no Brasil todo. O empresário tem que perceber que tem uma instituição que batalha por ele na matéria tributária. Mas então não tem custo nenhum. Se eu for procurar você... Atualmente, nós não temos custo para o empresário. E mesmo depois, nem em cima do percentual que ele conseguir arrecadar... Aí acontece, aí tem certas situações. A NCT, por ser uma associação, ela dá todo o norte ao empresário. Porém, após esse norte, ele vai ter que tomar algumas medidas. Exemplo, ele vai ter que conversar com algum advogado, ele vai ter que verificar essas situações, porque muitos créditos, Estevam, ele ainda vai ter que brigar na justiça para receber. Outros não, outros já são créditos pacificados. Vou lhe dar um exemplo. Você acabou de falar aí que você tem uma empresa de serviço, mas eu não sei se você sabe, Estevam, mas você paga ISS todo mês, já que você presta serviço. E também você paga, ao final do mês, PIS e COFINS, que são 2 impostos federais. Só que esse PIS e COFINS, Estevam, está sendo cobrado em cima do seu faturamento bruto. Mas eu lhe pergunto, Estevam, todo mês você não paga o ISS do município? Se você está pagando, esse imposto não é seu, esse imposto é do município. Ou seja, você está pagando PIS e COFINS em cima desse seu ISS. É um efeito cascata. Então, após o levantamento desse diagnóstico junto com as empresas, aí a gente vai assessorar a empresa a tomar suas medidas para receber todos esses créditos. Bom, mas aí como que a NCT se mantém? Se ela não tem um custo, como é que ela se sustenta? Atualmente, a gente se mantém através de alguns empresários, de pessoas físicas, que estão querendo fortalecer a associação justamente para, no futuro, ser uma associação de âmbito nacional, conhecimento nacional. Atualmente, nós somos mantidos pelos empresários. Então, tem os mantenedores, né? Isso mesmo. E quais são os maiores gargalos fiscais atualmente? Estevam, a gente até comentou um pouco no começo, mas eu vou insistir nessa tecla. O maior gargalo, na minha opinião, é a falta de conhecimento. Após isso, a falta de conhecimento do empresário sobre o tributo, vem as questões do executivo, do legislativo e do judiciário. O judiciário, ele é um pouco moroso. Então, o empresário, ele tem que entender o seguinte, que eu escutei isso até ontem, se eu não me engano,
que o direito não socorre a quem dorme. Se o empresário não tomar suas medidas, não só no judiciário, como também no legislativo e no executivo, ele vai deixando aquele imposto pago errado para trás. E ele não tem como reaver mais esse imposto. Para você ter uma ideia, se você entra com uma medida hoje, você só recupera os últimos 5 anos. Mas e aqueles 10 anos que você pagou errado? Você não recupera mais. Então tem esse limite aí. Tem esse limite. Todo empresário ele tem que entender o seguinte: por mais que ele desconheça e ele venha a conhecer, ele já tem que tomar uma medida judicial. Ele tem que entrar na justiça já para interromper o prazo prescricional. O que significa isso? Quando ele entra com a medida, ele vai esperar algum tempo, né, até uma decisão final, até o trânsito em julgado dessa decisão, mas quando ele entra na justiça, ele interrompe o prazo. Se demorar 5 anos para frente, ele vai ter 10 anos para recuperar. Se ele entrar só daqui a 5 anos, ele só tem 5 anos para recuperar. Agora, e outra... Pode falar, pode falar. E outra, isso é muito mutável. Então, nós estamos vendo a reforma tributária para aí, seguindo aí na Câmara dos Deputados, no Senado, que o Executivo está tentando passar essa reforma tributária, mas nós percebemos que, para o contribuinte, isso vai ser ruim, pelo menos do jeito que está hoje. Não sei ano que vem, né? Porque esse ano, praticamente, eu acredito que não deva passar essa matéria tributária lá na Câmara dos Deputados. Bom, é ruim por quê? Agora você já fala aí por que você acha que vai ser ruim, do jeito que está. Não, é ruim porque o nosso sistema tributário, Estevão, ele é muito confuso, na minha opinião. Então, eu acho que a simplicidade pode favorecer todos os lados. Mas eu percebo que nessa reforma tributária não veio simplicidade. Veio, na minha opinião, um pouco de aumento da carga tributária. A complexidade é tão grande que acaba sendo, para o empresário, a reforma do jeito que está hoje, ruim. Mas não quer dizer que a gente não possa conversar com o legislativo e com o executivo para a gente melhorar isso. Agora, eu preciso, e nós precisamos, que o empresariado se junte. Com certeza. Eu acho que a união dos empresários e do povo, de forma geral, é a solução, né? É a solução, porque essas coisas acontecem porque todo mundo, eu costumo brincar, fica aí com o povo de boca aberta, vendo e pagando, ou procurando sonegar, né? Que muita gente faz isso. É uma equação que não funciona, né? É muito imposto, o povo sonega e fica esse negócio embaçado. Por que não faz um trabalho que seja assim, justo e que as pessoas tenham vontade de pagar porque é justo e que tem benefício? Acho que esse é o objetivo de vocês, né? O nosso objetivo é justamente isso, é trazer justiça fiscal, é trazer conhecimento, é trazer luz a essa obscuridade que é o tributo para o empresário. Eu vou lhe dar um exemplo. Eu estive recentemente em São Paulo e eu, conversando com um taxista, perguntei a ele, quanto você gasta hoje para encher o tanque do seu carro? Ele, R$300. Eu gasto R$300. Eu disse, não, você gasta 150. Estou arredondando, tá, Estevão? E você gasta 150, porque 150 é tributo. É quase 50%. Então, o que ele falou está errado? De um certo modo, não. Mas ele não conhece o tributo. Ele não conhece que, eu estou gastando aqui R$300, mas só 150 de gasolina. O resto é só tributo. E com esses aumentos na área, né, de gasolina, diesel e álcool, né, você vê que cada vez mais para o cidadão brasileiro está mais complicado, né? Agora, você sabe que eu fico pensando assim, existe, o meu contador, às vezes já aconteceu algumas situações que eu pensei em entrar na justiça para resolver alguma coisa. Toma cuidado, Steve, porque quando o leão, o governo, quando você vai lá e tira com uma colher, logo ele vem com a pá, fazendo um trabalho de retaliação pela sua ação, né? Como que isso tem acontecido? Como é que pode se defender? Não, Estevão, veja só. Já é de ofício a Receita Federal acompanhar todos os contribuintes, não só pessoa física, como pessoa jurídica. Atualmente, a área de tecnologia melhorou muito a nossa vida, né? Então, hoje, o cruzamento de informações que a Receita faz através das informações fiscais da empresa,
das informações fiscais do contribuinte pessoa física. Então, ele já tem tudo isso dentro do sistema dele. Então, assim, eu até concordo a preocupação que o seu contador tem. Porém, se o contribuinte não correr atrás dos seus direitos, ele vai perder. A única certeza que nós temos hoje, Estevão, é o seguinte, é que vocês, empresários, estão pagando errado. Essa é a única certeza. Isso é 100% de certeza que eu tenho. Você está pagando errado. Aí eu pergunto, eu já tenho 100% de certeza que estou pagando errado, porém, eu posso tentar um meio alternativo para recuperar essas informações, esses créditos. Então, o empresário ou ele fica calado ou ele corre atrás. Não tem outra solução. E a NCT está aqui para apoiar isso, ensinar para ele como correr atrás. Como a gente se unir e ao encontro de uma equação que seja justa. Né? Sem sombra de dúvida. Agora, existe algum governo estadual porque o brasileiro, você está dizendo que aí o governo federal está propondo uma coisa que na verdade, está aumentando, né? Com a cara de simplicidade, mas está aumentando. Onde é alguma inspiração para nós? Qual é um país ou um estado que fez uma reforma que foi exitosa? Estevão, eu vou lhe dizer algo que eu conheci recente, né? Eu tive a oportunidade, antes da pandemia, de ir na Espanha. E verifiquei lá como o espanhol, como os cidadãos lá da Espanha, eles cobram seus governantes. E percebi uma coisa, lá tem um imposto chamado IVA. Esse imposto, quando você compra um produto, ele já vem informado na nota. Ele já vem destacado lá para o espanhol. Se ele compra R$100 de algum produto, ou de euro, lá tem informação de que 20 é euro. Então, um governo, um estado, um país que eu acho muito interessante, muito relevante, é a Espanha. Porque lá ele mostra ao contribuinte quanto ele está pagando. Aqui está começando a melhorar. Eu vejo que a gente tem bons projetos para a gente melhorar essa situação de fazer com que o contribuinte tenha conhecimento do que ele está pagando. Porém, como eu falei antes, a confusão é tão grande que atualmente não tem como disponibilizar tudo isso para o cidadão brasileiro. Não tem como ser transparente, né? Porque tem tanta coisa que eles têm medo de ser transparente e piorar ainda a inadimplência. Agora, eu te perguntar uma coisa. A associação, a NCT, fez agora há pouco uma parceria com o CODESE, né? Nós estamos aqui participando também, esse programa é apoiado, é uma parceria que a gente tem com o CODESE também. Fala um pouquinho para nós, o que é que você vislumbra, por que vocês quiseram fazer uma parceria com o CODESE? Fala um pouquinho dessa história aqui para nós. Nós conversamos com o Dr. Carlos, da CODESE, e verificamos que a gente tem total sinergia. Porque a CODESE, eu percebo, por ser uma instituição focada muito para a economia, sustentabilidade, percebo que os empresários de Goiás, Goiânia principalmente, eles têm tido uma relevância junto com a CODESE muito grande. Então, a gente uniu forças para trazer à luz o que a gente estava conversando hoje, né? Desculpe. Trazer a informação de que não só a CODESE pode auxiliar junto com os governos na área econômica, como nós podemos auxiliar os empresários também na área fiscal. Então, a gente sentou, conversamos muito com o pessoal da CODESE e verificamos que a gente tem a possibilidade de unir forças para trazer quanto mais informação para o empresário, melhor. Tanto para o empresário, que eu acho isso fundamental, né? Porque se a gente está falando, o Conselho, né? O CODESE, que está aí buscando desenvolvimento sustentável, vai ajudar os empresários a ter uma sustentabilidade, né? Quanto menos imposto, ou se pagar o imposto justo, melhor para a saúde financeira da empresa. Mas me veio também uma ideia aqui, que eu não sei se vocês já estão fazendo isso, de pela associação, vocês até terem uma lei, um projeto de propósito, né? A gente juntar e buscar os deputados, os senadores que sejam, para a gente chegar e propor, através da sociedade civil organizada, a gente propor também equações para os governos. Isso já tem algum encaminhamento nesse sentido?
Nós estamos em conversa com o Legislativo, principalmente, justamente em tudo isso que você falou, Estevão, porque a gente percebe que se o deputado, se o senador também não conhece o tributo, como é que ele vai poder beneficiar ou ser mais justo com o empresário? Então, a gente tem tido várias conversas com o Legislativo aqui para demonstrar para ele que, se a gente não se unir para organizar essa questão tributária, nem eles vão conseguir propor projetos que sejam não só bons para o Estado, mas também que sejam bons para o empresariado. Então, nós temos várias conversas com o Legislativo, com o Executivo, nós estamos iniciando também, né? Porque por causa dessa reforma tributária, a gente tenta apoiar no que é possível, mostrando, dessa forma eu acredito que vai aumentar aqui, vai aumentar ali, né? Dessa forma é bem proveitosa para todos os lados, porque a gente percebe, Estevão, que o empresário não é contra pagar tributo, como eu falei, ele só quer pagar o correto e que seja de uma forma mais simples possível. Então, a gente tem apoiado essas iniciativas aqui no Legislativo e Executivo. No Judiciário também. Ok. Então, para a gente já concluir aqui nosso bate-papo, né? Essa luz que você está trazendo, eu mesmo estou gostando muito, né? Como empresário também estou achando muito bom. Espero que quem esteja nos acompanhando venha nos acompanhar, porque depois esse programa fica disponível na internet, né? Possa também usufruir. Te pergunto assim, qual é a dica que você dá para um pequeno empresário que está assim meio confuso, perdido, ouvindo isso que a gente está falando aqui, e como é que ele pode ver uma luz no final do túnel? Qual a dica que você dá? A dica que eu dou, depois de toda essa nossa conversa, é: venha nos conhecer. Venha conhecer os projetos que nós estamos aqui fundando junto com a CODESE. Conhecendo esses projetos, ele vai perceber que tem duas instituições hoje que vai batalhar por ele. Agora, ele entendendo a fundo esses projetos, ele pode perceber a médio e longo prazo que a própria empresa dele vai ser uma empresa mais sólida. E esse vir nos conhecer, como que é? Aonde que é pelo site? Como é que é? Através do site ele já vai ter muitas informações, né? Lá vai ter nosso contato, lá vai ter nosso e-mail. Basta ele querer vir aqui, conhecer a associação que fica em Brasília. Basta ele mandar um e-mail, entrar no WhatsApp da ANCT, que nós voltamos e entramos em contato com ele. E qual que é o site? anct.org.br www.anct.org.br Associação Nacional dos Contribuintes de Tributos. É muito importante. Todos nós, e também quem quiser também se associar, pode se associar? Não só pessoa física, como pessoa jurídica. Isso eu acho muito importante, né? Porque um pouquinho que cada um contribui, isso pode fazer com que a gente tenha um resultado melhor. E eu quero contar com você mais vezes, viu, Roderico? E conte comigo, conte com o CODESE, conte com as associações, porque o CODESE é formado por várias associações, por exemplo, a própria FIEG, né? A FEComércio, FIEG, tantas outras instituições, Secov, tantas instituições, todas elas eu tenho certeza que vão usufruir dessa parceria, né, que o CODESE está fazendo, e espero que a gente possa se encontrar muitas vezes por aí ainda. Tá bom? Obrigado, Estevão. Eu que agradeço. Estou disponível aqui para vocês, tá? Você foi muito oportuno aí, muito feliz nas suas palavras, porque a Associação Nacional dos Contribuintes de Tributos, ela quer fortalecer todos os setores. Então, conversando com a CODESE, nós, claro, iremos conversar com as outras associações aí em Goiás. Com certeza. Nós vamos organizar isso por aqui, tá bom? Quero te trazer, inclusive, nós estamos criando associação aqui em Pirenópolis, que é pertinho de Brasília, a Unip. E eu quero depois a gente organizar para vocês virem aqui, fazer um bate-papo com os empresários aqui de Pirenópolis também, né? Vai ser um prazer. E já começar a fazer esse trabalho aqui. Se for na nossa parte, saiba que a associação, a NCT, vai ter seu espaço aqui também em Pirenópolis, tá? Eu que agradeço e vai ser um prazer. O convite já está aceito. Costuma vir aqui em Pirenópolis?
Vou bastante, viu? Nessa pandemia, nesse ano particularmente, eu até dei uma parada, mas ano passado eu fui bastante. Mesmo com a pandemia ainda foi. Até depois, quando veio a pandemia, eu dei uma segurada, né? Sim, senhor. Um grande abraço para você. Até a próxima. Estevão, obrigado, viu? Um abraço. Tchau, tchau. Você ouviu no Sistema Sagres Nosso Melhor, com Estevão Daltro.